Senhor vem. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: hei de clamar? A quem hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe ao monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Nós te agradecemos pela leitura desta palavra tão consoladora, que ela nos inspire a vivenciar esse momento tão difícil que estamos vivendo, que possamos estar cientes da nossa fragilidade e na tua palavra sermos fortalecidos. Usa essa palavra como inspiração para as nossas vidas e como uma palavra que nos consola e nos fortalece nesse momento difícil. Nós pedimos a tua bênção e que o teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo o segundo domingo do Advento. E é um tempo de preparação, de celebração. É celebração porque Jesus já nasceu e o seu reinado, ou seja, o reino de Deus, foi inaugurado com o seu nascimento, cuja data simbólica é agora 25 de dezembro. É a preparação, pois todas as pessoas cristãs aguardam a segunda e definitiva vinda de Jesus e a consumação do reinado de Deus. Estamos diante de um texto consolador. Ele é voltado para as pessoas que sofreram o exílio na Babilônia. Pessoas que foram arrancadas da sua terra, da sua casa em Jerusalém e levadas para viver em outro lugar, a Babilônia. Levados à força para um lugar estranho, religião e costumes diferentes, sem possibilidade de retorno. A miséria, o choro era a realidade de muitas dessas famílias que se perguntavam: por que Deus permitiu a derrota e o exílio? Até quando precisamos sofrer? Quando poderemos voltar? A resposta de Deus a essas perguntas foi o envio do profeta para levar a palavra de consolo e de alegria ao coração dos habitantes de Jerusalém. Este consolo aparece em primeiro lugar como o anúncio do perdão. Sim, perdão, pois o povo sabia que tinha pecado contra o Senhor, tinha se afastado de Deus e, portanto, viviam angustiados, mergulhados no sentimento de culpa e de indignidade. O profeta, então, anuncia um duplo perdão. O tempo de servidão acabou e a iniquidade está perdoada. Em segundo lugar, o profeta anuncia o consolo que fez parte do anúncio de uma boa notícia, a libertação do exílio.
Deus então aparece na história desse povo como Deus pastor, que conduz o rebanho, que cuida especialmente das suas ovelhas mais fracas e pequeninas. Mas Isaías não tem somente o consolo. Assim nós lemos o que diz o profeta: todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a erva e toda a força deles é como a flor do mato. A erva seca e as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Estas palavras certamente são dirigidas àqueles exilados que já estavam bem instalados, acomodados, e já não pensavam mais regressar à sua terra. Estavam já com um certo poder, né, diante dos principais da Babilônia, e, portanto, eles não se esforçavam mais para escutar os apelos e os desafios de Deus. Eram exilados que já haviam perdido a capacidade de se arriscar e de perceber a vontade de Deus e começar um novo caminho. Então, no que esse texto nos inspira? Ora, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um momento muito semelhante e, ao mesmo tempo, muito diferente dos habitantes de Jerusalém. Porque, diferente do povo de Judá, que foi levado de sua casa, nós fomos obrigados a ficar em casa e de quarentena. Antes da pandemia, o que mais queríamos era um tempo para estar em casa. Agora, o que nós mais queremos é um tempo para sair de casa. Nunca imaginávamos que sofreríamos um exílio dentro da nossa própria casa e que esse exílio provocaria tanta crise e sofrimento. Quem poderia imaginar? Pessoas simples e poderosas com medo. Famílias obrigadas a conviver 24 horas por dia, quando antes mal se viam em suas próprias casas. Para alguns, foi um tempo e é um tempo de oportunidade para fazer coisas que antes, limitados pelo tempo, não conseguiam. Para outros, é sinônimo de tortura, conflitos, confusões e discussões sem fim. Foi como se todos os problemas do mundo saíssem de uma gaveta de uma só vez. Muitas empresas estão quase a falir, muitas vidas perdidas. São situações angustiantes que deprimem, tiram o sono e tiram a paz. E à semelhança dos exilados de Judá, nos perguntamos: por que tanto sofrimento? De onde vem tudo isso? Se Deus é tão poderoso, por que Deus deixa isso nos acontecer? Então, nos lembremos da nossa fragilidade. Somos como a erva, que de manhã é viçosa e linda, mas no fim do dia murcha e morre. Vivemos a nossa vida como se fôssemos super-heróis o tempo todo, como se tivéssemos superpoderes, como se tivéssemos todo o controle da vida. E nesse momento percebemos que estamos muito longe de ter o controle de todas as coisas. Precisamos assumir a nossa humanidade. Não nesse sentido de solidariedade, de amor, que faz parte natural da vida humana, mas no sentido de assumir a nossa fragilidade, a nossa finitude. Quem diria que um pequeno vírus invisível pudesse causar tanta crise sanitária, com tantos prejuízos incalculáveis e que até o momento não conseguimos vencer? Nós sofremos, pois somos frágeis e, inclusive, podemos morrer. Por isso que é preciso, amados irmãos e irmãs, assumir a nossa fragilidade, a nossa finitude como naturais e não nos comportar como se nada nos atingisse. Não nos enganemos, nós somos
mais fracos do que pensamos e menos poderosos do que pretendemos ser. Precisamos agir com prudência, de maneira bem prática. É preciso continuar usando as máscaras, é preciso continuar com o distanciamento social, é preciso continuar a evitar as aglomerações, é preciso manter a fé, é preciso manter a esperança, é preciso reconhecer que temos um Deus que é soberano e que está acima de todas as coisas. Mas esse Deus nos acompanha, esse Deus nos sustenta. E nesse momento de exílio dentro de casa, que o Senhor seja a nossa fonte de alegria, que o Senhor seja a nossa fonte de inspiração, que o Senhor nos ajude a passar por esse momento de maneira suave, de maneira delicada, e que, iluminados pelo Espírito Santo, possamos ser bênçãos dentro dos nossos lares, possamos ser bênçãos na vida dos nossos irmãos. De fato, não podemos estar juntos, mas podemos sempre mandar aquela mensagem carinhosa, podemos estar em oração, podemos confortar através das mensagens pelo telemóvel, pelas redes sociais. Não desanimemos, irmãos. Somos frágeis, às vezes nos afastamos de Deus, mas Deus é o nosso pastor. Ele caminha conosco, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa. Então, permaneçamos firmes, inabaláveis, porque tudo isso irá passar. Como diz a palavra do Senhor, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esse Deus, Deus de amor, está conosco e há de nos sustentar em todo o tempo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos ajude a enfrentar de forma serena esse momento. Possamos pensar na sua grandeza, na sua misericórdia, na nossa finitude e, a partir de agora, sermos um pouquinho melhores e sermos mais dependentes do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde na palma de suas mãos. Amém. Recebam então a bênção do Senhor nesse domingo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E assim vos abençoe o Trino Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem em paz